não temas, crê somente. Essa foi uma das frases usadas por Jesus a um homem chamado Jairo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a filha de Jairo, na qual estava morrendo. E no texto está no livro de Marcos, capítulo de número 5 e verso de número 22 e 23, que vai nos dizer: e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos para que sare e viva. Perceba que há um pai aqui desesperado. A Bíblia fala de Jairo. Jairo era um dos principais líderes da sinagoga. E para que todos entendam, a sinagoga era onde judeus cultuavam a Deus naquela época. As congregações eram conhecidas como sinagoga. E Jairo era um dos principais, era alguém responsável, era alguém que estava na frente daquela congregação. Ou seja, era um dos críticos, era alguém que criticava Jesus. Era alguém que perseguia Jesus naquela época. E por que Jairo vai até Jesus? Segundo a Bíblia, Jesus tinha acabado de expulsar um demônio de um homem que estava acorrentado por demônio há muito tempo. E Jesus chega à beira do mar e de repente chega um homem e se prostra aos pés de Jesus. E começa a clamar: Senhor, vem até a minha casa, porque minha filha está morrendo. Eu peço-te que vá comigo. E Jesus, ele vai com aquele homem. Só que entenda que no meio do caminho, chega alguém até eles e falam: não incomode mais o mestre, porque tua filha morreu. E nisso, ele começa a chorar. Ele começa a se entristecer. Por quê? Porque ele começa a se entristecer? Porque é sua filha. E ali tinha morrido alguém que era de mais importante para a sua vida. Mas Jesus, vendo aquela situação, olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. É o que Jesus manda te dizer. Não temas, crê somente. Independentemente da situação na qual você vem vivendo, na qual você vem enfrentando. É difícil? É. Mas quando nós colocamos Deus em primeiro lugar das nossas vidas, nós temos que carregar essa frase no nosso coração. É não temas, crê somente. Porque quando nós cremos em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. E quando nós passamos a seguir Ele verdadeiramente, tudo fica melhor para nossas vidas. E Jesus, ele vai até a casa daquele homem. E quando ele chega na casa daquele homem, ele vê um alvoroço de pessoas. Ou seja, há uma multidão ao redor daquela casa, chorando, lamentando, porque aquela menina já estava morta. Sabe o que eu quero que você entenda? Que muita gente vai lamentar, porém, não pode te ajudar. Por quê? Porque só quem pode te ajudar é Jesus. Só quem pode fazer com que a enfermidade do seu corpo saia é Jesus. Só quem pode fazer com que essa ansiedade, essa depressão, essa mágoa no teu coração saia, somente Jesus pode fazer mudar isso, mudar essa situação. Então as pessoas não podem resolver aquilo que só você sente. As pessoas não podem fazer com que a mudança venha para a sua vida, porque elas não têm aquela autoridade, eles não têm esse poder. Somente quem tem esse poder é Jesus. Por isso que eu te peço, quando você crê em Jesus, quando você tem fé, que Ele pode mudar qualquer situação, e mesmo que esteja morto, viverá. Por quê? Porque você carrega uma promessa dentro de você. A Bíblia fala que nós somos descendentes de Abraão. E Deus, ele fez uma promessa a Abraão. Abraão, sai da tua terra, do meio da parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Deus falou ainda mais que ele abençoaria aqueles que abençoassem Abraão. E aqueles que não abençoassem, Deus não ia abençoar. Então, se nós somos descendentes de Abraão, tenha certeza que nós carregamos uma promessa dentro de nós. Então, não fique preocupado, não fique desesperado, porque se você já colocou esses problemas, essas dificuldades aos pés de Jesus, tenha certeza que Ele vai até a sua casa. Ele vai fazer um milagre dentro da sua casa. Independente de qualquer situação que você venha enfrentar nesse momento, Ele vai até você, até a sua casa. Não se preocupe, fique tranquilo, fique despreocupado. Jesus foi até a casa de Jairo. E chegando lá, há uma multidão ao redor daquela casa. Entenda que, quando Jesus chega, Jesus pede que aquele povo todo saia de perto. Ou seja, há muitas pessoas que você precisa tirar de perto de você. Essas pessoas que estão trazendo atraso à sua vida, que não conseguem resolver os seus problemas. Essas pessoas que estão falando somente aquilo que você quer ouvir.
Mas Jesus chega e ele diz, vocês precisam se afastar desse lugar. Vocês precisam se afastar para que o milagre aconteça. Para que o milagre aconteça na sua vida, para que você venha ter mudança. Você precisa se afastar de certas pessoas que estão te atrasando. Você precisa tomar uma posição de fé para que o milagre chegue até a sua casa. Você precisa entender que para Jesus chegar até dentro da sua casa, algumas pessoas, você precisa frear algumas coisas que não vêm de Deus na sua vida. Jesus entra na casa de Jairo e ressuscita aquela menina que já estava morta. O que você quer que Deus ressuscite na sua vida? Você precisa de um milagre, uma cura, uma libertação, uma transformação. Jesus pode entrar na sua casa. Se você abrir o seu coração e tirar aquilo que está desagradando a vontade de Jesus, o conselho para a sua vida é: tire aquilo que está atrapalhando o teu milagre. Se é pessoas, tire. Se é alguma coisa, algum detalhe que você sabe que é errado, então tire para que Deus agora entre na sua casa e faça o milagre acontecer verdadeiramente dentro da sua casa. Porque eu já creio que o milagre já chegou na tua casa, na sua vida, na vida da tua família e daqueles que você tem orado. Você crê? Só comenta amém.